Vamos que vamos, galerinha. O tema de hoje nós vamos falar sobre agentes do relevo. Nós vamos ter a participação especial hoje de dois alunos, Alan e Alexandre, do sexto ano C. O relevo terrestre, apesar de aparentemente estático, é dinâmico e está em constante transformação. Tal dinâmica deve-se aos processos internos e externos que contribuem para que essa dinâmica aconteça. São os agentes transformadores do relevo. Ei, Ti, quais são esses agentes? Pois é, Alan, nós vamos ter aqui dois agentes, os agentes internos e os agentes externos. Nos agentes internos, são chamados de modeladores e costumam ser divididos em três grupos: o tectonismo, os abalos sísmicos e o vulcanismo. O que é abalos sísmicos? Vamos lá, Alexandre. Tectonismo é todo e qualquer movimento realizado a partir de pressões advindas da região localizada sob o magma da Terra. Aqueles processos de duração longa, sob o ponto de vista do tempo geológico, são chamados de epirogênese, e aqueles de curta duração são chamados de orogênese. Dentre as paisagens formadas pelo tectonismo, temos as montanhas, as cordilheiras, os vulcões e todas as paisagens que posteriormente são novamente modificadas pelos agentes externos de transformação do relevo. Cordilheira do Himalaia, conjunto de cadeias montanhosas, onde se encontram as maiores altitudes do mundo. Então, Alexandre, chegamos aqui ao seu ponto. Abalos sísmicos estão diretamente ligados às dinâmicas tectônicas. São gerados pelos movimentos agressivos das massas da crosta interior da Terra ou do manto terrestre, resultante de abruptas acomodações das camadas rochosas. Podem ser resultante de choque entre duas placas que se encontram, movimentos convergentes, do afastamento entre elas, movimentos divergentes, ou quando placas vizinhas movimentam-se lateralmente, raspando uma na outra, movimento transformante. Vulcanismo são as atividades de erupção do magma localizado no interior da Terra, em direção à superfície. Esse material quente e pastoso costuma encontrar brechas para sua ascensão nas zonas de encontro entre duas placas tectônicas, onde existem falhas e fraturas que permitem a sua passagem. Dos agentes internos, o vulcanismo é o que provoca mudanças na superfície de forma mais rápida, através da ação do magma sobre os solos, mas também atua de forma lenta durante a formação dos próprios vulcões, o que leva milhares de anos para acontecer. Geralmente, os solos localizados em regiões vulcânicas ou cuja origem remonta às atividades vulcânicas em tempos passados costumam ser extremamente férteis, em virtude da quantidade de minerais que são liberados durante as erupções. Vamos lá, Alan e Alexandre. Já os agentes externos são responsáveis pela erosão ou desgaste e sedimentação, depositação do solo. Eles são ocasionados pela ação de elementos que se encontram sobre a superfície, como os ventos, as águas e os seres vivos. O agente externo mais atuante sobre a transformação dos solos é a água, seja de origem pluvial, chuvas, seja de origem fluvial, rios e lagos, ou até de origem nival, derretimento do gelo. A ação das águas também pode ser dividida em fluvial, marinha e glacial. A água provoca transformação e modelagem dos solos e contribui para a formação de processo erosivo. A erosão pluvial ocorre pela ação das águas da chuva
que contribui para o processo de lixiviação, lavagem da camada superficial dos solos. Forma também alguns caminhos ocasionados pela força das enxurradas. Quanto mais profundos, esses caminhos podem contribuir para a formação de ravinas, erosões mais profundas, e vossorocas, quando a erosão é muito grande ou quando ela atinge o lençol freático. A erosão fluvial acontece pela ação dos cursos de água sobre a superfície, modelando a paisagem e transformando sedimentos. Podemos dizer que são os próprios rios que constroem os seus cursos, pois ao longo dos anos as correntes de água vão desgastando o solo e formando seus próprios caminhos, que vão se aprofundando conforme a força dos cursos dos rios vai erodindo o solo. O curso da água provoca o desgaste dos solos, formando os seus próprios cursos. A erosão fluvial é causada também quando a retirada da mata ciliar provoca danos sobre as encostas dos rios, que ficam mais frágeis e cedem à pressão das águas. É o que nós observamos na aula de campo no mês de março, quando nós fomos à margem do rio Choró, o nosso rio aqui do município de Chorozinho. A erosão marinha é aquela provocada pela ação das águas do mar sobre a superfície, provocando o desgaste das formações rochosas litorâneas. Tal processo é lento e gradual, contribuindo para a erosão das costas altas, abrasão marinha e pela deposição de sedimentos nas costas mais baixas. Contribui também para a modelagem do relevo litorâneo, como as falésias, estringas, tômbolos e praias. Vale frisar aqui as falésias encontradas aqui próximo na praia de Morro Branco, que vocês sempre vão, Alexandre e Alain, alguns alunos do nosso município sempre vão lá aos finais de semana nessa praia, e vocês podem comprovar lá as falésias que existem numa das nossas praias cearenses. A erosão glacial é provocada pelo derretimento de geleiras localizadas em regiões montanhosas e de elevadas altitudes, que formam cursos de água que modelam a superfície por onde passa. Outra forma de ação é o congelamento dos solos, que se rompem com a quebra das geleiras. Agentes externos são os ventos, que atuam no relevo também em processo lento e gradual, esculpindo as formações rochosas e transformando os sedimentos presentes no solo em forma de poeira. A ação dos ventos sobre o relevo é também chamada de erosão eólica. Exemplo de formação rochosa esculpida pela ação dos ventos. Além dos processos erosivos, há também o intemperismo, que é resultante da ação de transformações físicas, químicas e biológicas sobre os solos. Esse processo também é conhecido como meteorização e é responsável pela desintegração e decomposição dos solos e das rochas. Exemplo de intemperismo causado pela ação do clima. O intemperismo físico é causado pela variação climática que podem provocar a desintegração das rochas, algo comum em regiões extremamente secas ou desérticas. Já o intemperismo químico ocorre em função da ação das águas e da umidade sobre a superfície, ocasionando a destruição da base original dos solos. Muito bem, galerinha, agradecendo aí a participação diretamente do Alan e do Alexandre. E na próxima aula a participação pode ser você. Valeu, galera!